Chegamos, irmãos, ao capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos. A vocês que nos visitam hoje, nós estamos fazendo a exposição sequencial da carta aos Romanos e vamos, como temos feito nos últimos domingos, vamos continuar hoje e vamos até o fim da carta, assim o Senhor nos permitindo. Nós vamos trabalhar o capítulo 4 todo da carta aos Romanos. E eu vou começar com a leitura dos primeiros versos da carta. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Então, vamos começar com a leitura e depois vamos meditar. Se você tiver a sua Bíblia, mantenha aberta. Nós vamos seguir a sequência dos versos até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Que, pois, diremos ter alcançado Abrão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra e ela só pode fazer sentido para nós se os nossos olhos forem iluminados, forem abertos e forem direcionados pelo Teu Espírito Santo. E é isso que nós rogamos, ó Deus, que possamos compreender a letra, a verdade, e ela seja pelo Senhor aplicada ao nosso coração e mente, a fim de que, compreendedores da graça, possamos nos alegrar na Tua presença, ter a alegria da salvação, desfrutar dessa salvação e viver vida abundante diante do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa-nos agora na exposição da Tua palavra. Livra-nos de todo erro, livra-nos, ó Deus, de toda imperfeição por meio da iluminação do Teu Espírito Santo, a fim de entendermos a Tua verdade. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Paulo começa a sua carta aos Romanos, explicando o que ele tinha como intenção fazer no seu projeto missionário. Paulo queria ir pregar o evangelho na Espanha. E ele então precisava que a igreja que ele não havia plantado, que ele não conhecia, que era a igreja de Roma, servisse como uma base de suporte para o ministério dele. Esses irmãos seriam aqueles que iriam ajudá-lo, enviando-o, sustentando-o com suas orações, com ajuda financeira, para que ele pudesse chegar à Espanha. Esse é o alvo do apóstolo Paulo, quando ele diz logo no começo da carta que ele queria ir a Roma, compartilhar, manifestar o evangelho de Cristo junto a eles, junto à cidade de Roma, e finalmente lá no fim do livro ele diz que ele quer chegar até aquele lugar não alcançado pelo evangelho naquele tempo, que era a Espanha. Depois de introduzir a carta e falar da sua relação com o evangelho, ele começa a mostrar por que o evangelho é necessário. Primeiro, ele diz no capítulo 1 que, e isso vai até o capítulo 3, ele vai mostrar que o mundo precisa do Evangelho. Os incrédulos, que eram os gentios, os não-judeus, eles precisam do Evangelho, porque eles estão condenados.
Eles estão debaixo da ira de Deus. Eles precisam da salvação de Cristo, porque senão o destino deles, o fim deles é continuar na impiedade e certamente podemos concluir a punição eterna, ao próprio inferno. Então, os incrédulos precisam do Evangelho. Mas Paulo não para aí. Como ele está escrevendo a uma comunidade constituída de muitos judeus, ele começa a mostrar, e tinha muita gente que falava a respeito de Paulo, e falava mal de Paulo, falava que ele pervertia a Escritura, ele começa a mostrar que os religiosos precisam do Evangelho. E ele então vai argumentar que ainda que os hebreus tenham recebido a lei, tenham recebido tantas coisas, eles se condenam quando não conhecem a graça. Ou seja, todos estão debaixo da mesma condenação, todos carecem da glória de Deus, eles aprendem que o salário do pecado é a morte e eles precisam de uma justiça que vem de fora deles. E no final do capítulo 3, então, nós vimos na exposição que ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ninguém tem vantagem nesse sentido, porque no final das contas não pode dizer, eu me salvei, eu fiz, eu cumpri a lei de Deus. Nós precisamos, nós carecemos daquilo que é a justiça da fé. E esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai dar continuidade no capítulo 4, que nós começamos a ler agora os seus primeiros versos. Então, o primeiro grande argumento, o primeiro grande trabalho do apóstolo Paulo é exatamente continuar esse diálogo, né? Nós já falamos no passado, Paulo faz um diálogo com um personagem imaginário com o qual ele vai conversando e fazendo perguntas, não é? Por isso o capítulo começa dizendo, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a fé? Ele está falando com quem? Ele está falando com um personagem que ele precisa dialogar, ele faz as perguntas e ele mesmo depois vai trabalhar as respostas. E aí então o apóstolo Paulo se aprofunda nessa grande doutrina da justificação pela fé. Nunca qualquer justiça que chegue ao homem pode ser obtida por obras. Não há nada que alguém possa fazer que vá conquistar o favor de Deus. E para argumentar, o apóstolo Paulo vai usar dois personagens. Ele vai usar duas ilustrações de personagens importantíssimos para o judaísmo, que são o pai da fé, que é Abraão, e a grande figura do rei Davi. E em cima da vida e da própria cronologia da vida desses dois homens, o apóstolo Paulo vai mostrar que a justiça que alguém obtém é somente pela fé e nunca pelas nossas obras. Olha só como é que o apóstolo Paulo então vai trabalhar. Primeiro, ele diz, olha, Abraão, verso 2, se ele foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Ele não pode se gloriar diante de Deus, e se você for ler a história de Abraão, lá no Antigo Testamento, capítulo 12 de Gênesis em diante, você vai ver que muitas vezes Abraão pecou. Ele literalmente desviou-se dos caminhos do Senhor. Ele fez coisas que certamente não funcionariam para agradar a Deus. Então Abraão não tem do que se gloriar. Abraão não pode contar vantagem diante de Deus. Ele não pode chegar lá na porta do céu e dizer assim, ó, cheguei aqui, pessoal, e cheguei aqui porque eu fui um cara legal. Porque eu sou Abraão, eu sou importante no povo judeu, eu sou o pai dessa nação toda, Deus me chamou e eu cumpri perfeitamente o meu papel de obediência. Abraão não pode fazer isso. Ele não pode falar essas palavras. Ele não tem do que contar vantagem a respeito da sua vida, do seu
padrão moral. Aliás, quando a gente olha cuidadosamente para a vida de Abraão, a gente vê que esse Abraão que foi chamado por Deus para ser uma bênção para as nações, às vezes ele agiu como maldição. Pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa de Abraão? Eu falo porque está escrito na Escritura. Está na palavra de Deus, nós estudamos no livro de Gênesis. Como Abraão, ao mentir, trouxe maldição. Aliás, ele foi questionado por um rei ímpio. Ele fala assim, o rei chega para Abraão e fala, cara, o que é isso que você me fez? Você mentiu e trouxe maldição. Então, Abraão não tem do que se vangloriar. Mas aí Paulo continua e usa a própria Escritura. Lembra, ele está dialogando com judeus. Os judeus são crentes, eles acreditam na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo usa a própria palavra de Deus. E ele diz no verso 3, pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está escrito lá em Gênesis capítulo 15, nós também já estudamos esse capítulo abundantemente, não é? Abraão chegou para Deus e falou, Deus, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor me disse que eu seria pai de grande nação e eu não tenho filhos. Deus chama Abraão para fora da tenda, diz para Abraão, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão deve ter pensado assim, não consigo, né? Não dá para contar as estrelas, são demais. E Deus diz assim, assim será a tua posteridade, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. E aí então vem essa célebre palavra no livro de Gênesis, Abraão creu em Deus, ele acreditou na promessa de Deus, ele confiou na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que significa isso? Imputado. Entrou um crédito na conta de Abraão. Ele não tinha justiça própria. Ele não conseguia cumprir a lei de Deus. Ele não conseguia fazer a vontade de Deus perfeitamente na sua vida. E isso trazia sobre ele a condenação de Deus. Mas Deus faz o quê? Deus coloca, porque coloca fé no coração de Abraão, também coloca ali um crédito. Esse crédito da justiça, essa imputação, vai aparecer nesse capítulo em todos esses versos. Se você olhar aí na sua Bíblia, verso 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24, todas as vezes é o bordão do apóstolo Paulo com relação a Abraão, que recebeu o crédito da justiça de Deus. Ou seja, Deus coloca na conta de Abraão um crédito de justiça que Abraão jamais poderia pagar. E olha só como é que ele argumenta, verso 4. Ora, ao que trabalha, salário não é favor, não é verdade? Então eu trabalho durante o mês, quando meu patrão paga o meu salário, chega lá na minha conta, ele não me fez favor nenhum. Eu fico agradecido que ele pagou, fico agradecido que chegou no dia, todas essas coisas são boas, mas não é favor, é trabalho. Agora, se um dia eu chegar lá e tiver dinheiro a mais na minha conta, eu não sei porquê, aí eu chego lá e pergunto assim, patrão, por que esse dinheiro está a mais na minha conta? E ele disse assim, eu estou te dando um presente, isso é um presente. Ele quis dar esse presente, foi algo que foi dado a mais. Agora, a religião humana, a religião de obras, ela é uma religião que sempre tenta comprar o favor de Deus. Deus só vai te aceitar se você for, e aí vem a lista daquelas coisas que você tem que ser. Ora, o judaísmo era assim. Não a revelação de Deus na Escritura, mas a interpretação que eles faziam da própria Escritura era desse jeito. Era aquela famosa religião da balancinha. Já falei para vocês da religião da balancinha. Ora, a gente sabe que Deus pesa as boas e as más obras. A gente sabe disso. Mas o fato é que absolutamente ninguém consegue ter mérito diante de Deus, porque os nossos pecados, porque os nossos erros,
porque as nossas contradições, elas sempre serão maiores do que os nossos acertos. E mesmo assim, suponha que alguém fosse capaz de fazer as boas obras a tal ponto que a sua balança das boas obras fosse maior do que a balança das más obras, pesasse mais as boas obras, ainda estaria condenado, porque basta uma má obra para macular a santidade de Deus. É por isso que nós precisamos de alguém que faça uma obra perfeita. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse cometido um só pecado, a obra dele estaria maculada. É por isso que a Escritura nos diz que ele nunca pecou, tendo sido tentado em todas as mesmas coisas que nós homens somos tentados. O Senhor Jesus Cristo jamais pecou. Ou seja, ele teve uma justiça absolutamente perfeita. E da justiça perfeita e infinita dele é que ele deposita na nossa conta a justiça, para que nós não caiamos na morte. Isso é graça, queridos. Qualquer religião humana não é capaz de fazer e dizer essas coisas. Somente a religião da verdadeira interpretação da Escritura, ou da Escritura conforme interpretada corretamente, é que pode nos fazer enxergar a luz da verdade de Cristo. E aqui vem um perigo muito grande. Desde os tempos imemoráveis, desde o próprio judaísmo, o homem caído corrompe a religião verdadeira. E aqui está a grande questão, porque nós vivemos num século em que existem muitas religiões de todas as naturezas, inclusive religiões que se chamam, entre aspas, cristãs, e religiões e igrejas que se chamam igrejas, mas que não pregam a salvação por meio da fé, mas impõem uma salvação por meio das obras. Misturam o evangelho com o engano de Satanás, com a mentira de Satanás, e enganam as pessoas. E isso é muito perigoso. Nós temos que ser muito cuidadosos. Muitas pessoas já foram machucadas por essas religiões. Nós temos que entender que Abraão, ele precisou aprender a viver por essa fé e receber essa justiça que vem da parte de Deus. Então deixa eu fazer um resuminho muito simples, rápido aqui para vocês. Você está aqui, você é crente no Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, foi Deus quem decidiu. Segundo lugar, foi Deus quem colocou a fé no seu coração. Não é você que tem fé, é Deus que dá a fé ao seu coração. Ele que coloca a fé no coração. É um dom de Deus, é um presente. Terceiro lugar, essa fé que você passa a exercer é o meio que Deus usa para fazer você entender a justiça de Cristo e receber essa justiça de Cristo. Então agora você é crente porque Deus fez você um crente. Ponto. Pastor, qual que foi o meu papel nesse negócio? O único papel seu é não atrapalhar, mas ainda você atrapalha. O único papel meu é não atrapalhar. E sabe por que eu não atrapalho? Porque a graça de Cristo é irresistível. Porque se ela fosse possível ser resistida, eu resistiria. Mas a graça de Cristo é irresistível. Ele chama, Ele atrai, Ele dá a fé, Ele faz todo o serviço para que nós tenhamos, recebamos e vivamos dessa que é a fé salvadora. Então, agora que recebemos todas essas coisas vindas de Deus, nós passamos a amar a Deus, e aí sim nós passamos a amar a lei de Deus. O amor e o desejo de cumprir a lei de Deus, ele nunca é anterior no homem à obra salvadora de Cristo.
É por isso que ele vai dizer no verso 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é por obras, e sim porque Deus infunde no nosso coração a fé e ele então justifica o ímpio. Quem é esse ímpio? No caso, ele está dando o exemplo de quem? Abraão. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria. Deus vai lá e tira Abraão do meio da idolatria e diz: Abraão, acredita, confia em mim. Ora, Deus infunde a fé no coração de Abraão para que ele aprenda a caminhar ao lado de Deus. Então o argumento do apóstolo Paulo é esse: Abraão não foi salvo pelas suas obras. Abraão não foi salvo porque ele foi obediente a Deus. Abraão não foi salvo porque ele saiu da sua casa, da sua terra, da sua parentela e foi para uma terra que Deus mostrou para ele. Abraão foi salvo porque ele creu, Deus depositou a justiça e Deus ensinou a Abraão ser um servo obediente ao longo da sua vida, mas Abraão falhou muitas vezes. E a vida de Abraão pode ser muito bem refletida nas nossas vidas. Se você está aqui nessa manhã, você é crente, você crê em Jesus, Jesus é o seu Salvador. Pensa na caminhada de Abraão. Quantas vezes aquele irmão tropeçou, quantas vezes você tropeçou. Pensa em quantos pecados o irmão Abraão, amigo de Deus, cometeu. E pensa em quantos nós cometemos. Lembre-se disso, querido. A salvação, ela não é algo que você mereceu e nem é algo que você ainda vai merecer. Se você é salvo porque Deus colocou a fé no seu coração e Ele mantém essa fé e Ele suporta essa fé e Ele te dá o Espírito Santo para que você continue a crer. Então, no dia que você chegar lá na porta do céu, e a gente não sabe quem vai estar lá, tem gente que diz que é São Pedro, etc. E você for feito as perguntas e alguém disser assim para você: você chegou aqui por quê? Foi porque eu tentei ser um bom cristão mesmo. Eu me esforcei, né? Eu ia, olha, o pastor brigava comigo para eu ir na igreja, nos cultos, no domingo, e eu ia. Eu não faltava. Eu fiz o meu pacto de membresia com a igreja da Barra Funda, assinei e fui a fundo. Nem sempre acertei, mas eu tentei ser um bom cristão. Não é isso que te leva à porta do céu, nem te deixa entrar no céu. Por que você chegou aqui hoje? Porque eu criei em Deus e eu tentei fazer a vontade de Deus. Porque eu criei em Deus de todo o meu coração. Essa, dependendo da resposta que a gente der, e essa é uma pergunta enganosa. Ou seja, ela pode nos levar à resposta errada. Pode ser que você esteja dizendo: não, a salvação foi pelas obras que eu fiz. A salvação foi porque eu criei, mas eu também fiz determinadas coisas. A salvação é uma fé de trabalho. Todas essas respostas, elas estão erradas. Nós somos recebedores de um presente de Deus. Fé não é obediência. A fé nos leva a obedecer a Deus, sim. Mas quando nós confundimos as coisas, sabe o que acontece conosco? Nós começamos a nos vangloriar, a gente começa a contar vantagem. A gente chega para Deus e fala assim: Deus, muito obrigado porque hoje o Senhor me sustentou, me guardou, cuidou de mim, mas eu quero dizer para o Senhor que eu fiz a minha parte. Eu também fiz a minha parte. Fui eu que... E aí a gente começa a listar as coisas de obras que nós achamos que agradam a Deus. E aí a nossa religião se perverte. Na verdade, quando nós entendemos a salvação pela fé, pela graça em Cristo Jesus, isso nos leva a uma humilhação confiante. Humilhação confiante.
Nós somos absolutamente humilhados na presença de Deus e, ao mesmo tempo, recebemos a confiança desse crédito de justiça que nos foi dado. O próximo exemplo do apóstolo Paulo é Davi. Davi, no Salmo 32, ele diz: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ora, qual foi a ocasião que Davi escreveu esse salmo? Nós entendemos que ele foi escrito depois de Davi cometer aqueles pecados que nós consideramos os piores pecados. E não adianta, tem pecados que eles são hediondos. Há pecados que são, aos olhos humanos e na nossa cultura e na nossa sociedade, eles são menos piores. Há pecados que causam maior mal. O que Davi fez? Tomou uma mulher que não era sua, deitou-se com ela, engravidou-a, tentou enganar o marido que ele trouxe da guerra, falou assim: vai lá, deita com a sua mulher, porque a mulher tinha engravidado. O cara, cheio de moral, disse assim: não, eu estou em guerra, não é hora de deitar com a minha mulher. Volta para o campo de batalha. Davi dá uma ordem para o comandante do indivíduo colocar ele na frente da batalha para ele morrer. E aconteceu. Davi assassinou. Foi uma morte premeditada. Então, adultério, mentira e assassinato. Só 3 coisinhas. Quais seriam as obras das quais Davi poderia se vangloriar? Se ele chegasse lá na porta do céu e falasse assim: Davi, você chegou aqui por quê? Eu fui um cara legal. Eu traí a minha esposa e adulterei com a mulher de outro cara. Eu menti. Eu cometi assassinato. Mas eu fiz muitas outras boas obras que cobrem essa. Não funciona. E por que é que nós acreditamos, e os judeus acreditavam, e a Escritura diz, que Davi chegou diante do Senhor? Porque ele creu. E olha só, ele diz que o homem é bem-aventurado, é o homem que tem a sua iniquidade perdoado. Aquele que Deus faz o quê? Cobre o pecado dele com o quê? Como é que Deus cobre o pecado de alguém? Deus vira o olho assim e fala assim: não quero nem ver. Deus coloca terra em cima do pecado? Não. A Escritura, Deus que diz, coloca o quê? Sangue em cima do pecado. Como é que ele coloca sangue? Ora, o sangue que paga pelo pecado é o meu sangue. Então, a morte de Davi seria pelos seus pecados, a ira de Deus sobre ele por causa dos pecados dele. Mas ele chega na porta do céu e entra. E ele entra como? Ele entra porque alguém derramou o sangue no lugar dele e colocou como crédito para a justiça. É assim que Deus cobre o pecado. Os judeus sabiam disso, porque eles viam o sacrifício no templo. Assim, Deus não atribui iniquidade a esse a quem ele cobre pecado. Por quê? Porque esse coração agora, esse espírito agora, ele foi humilhado na presença de Deus. E foi assim com Davi. Ele precisou reconhecer, ele precisou confessar o seu pecado. Ele pede para Deus, no Salmo 51, diz assim: Deus, restaura a alegria da salvação. E ele diz nesse Salmo 32, ele diz assim: Senhor, enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos secaram. Mas quando nós confessamos o pecado, nós descobrimos a graça abundante de Deus que cobre os nossos pecados. E aqui vem uma lição importante para nós. Nós não vamos conseguir, irmãos, viver vidas perfeitas e sem pecado. Nem eu, nem ninguém aqui, nem alguém que esteja nos assistindo online. Então nós dependemos do quê? Nós dependemos da graça e de alguém de fora que coloca crédito de justiça sobre a nossa vida. Paulo continua seu argumento, mostrando que, e isso de novo, ele está conversando com os judeus, que conhecem a Escritura, que conhecem a circuncisão, que conhecem a lei, e ele vai mostrar
qual dessas coisas vem primeiro? Vamos ler, a partir do verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Observem, meus irmãos, o argumento do apóstolo Paulo. Ele continua meditando na bênção do perdão, que ele falou no versos 7 e 8, e agora ele mostra como é que Abraão passou por esses passos da sua vida para descobrir a sua fé, que veio a incluir a circuncisão. Qual é o argumento do apóstolo Paulo? O argumento do apóstolo Paulo é um argumento cronológico. Então, você vai ter que voltar e ouvir as exposições de Gênesis 15, 17, para você lembrar de todas essas coisas. O que aconteceu? Eu já citei Gênesis 15. Abraão creu na promessa de Deus e isso foi imputado para justiça. E quando é que Abraão foi circuncidado? Ele foi circuncidado anos depois, lá em Gênesis capítulo 17. Então, a imputação da justiça de Abraão veio antes da circuncisão. Ele foi primeiro ele creu, e depois a circuncisão veio como um selo da justiça da fé. Ora, o judeu sabia muito bem disso. Ao 8º dia, todo judeu, macho, era circuncidado. E para que isso aconteceu? Verso 11, e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, que teve quando ainda incircunciso, para quê? Para vir a ser o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. Então, na verdade, Abraão é chamado de o pai da fé, tanto do judeu, e aí então o texto vai dizer, pai da circuncisão, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, Abraão creu primeiro, depois Deus estabeleceu o selo da justiça. E só era circuncidado quem cresce como Abraão. Então, o fundamental é o crer como Abraão. Por isso é que Abraão é chamado de o pai da fé. Pai de grandes nações, como nós lemos em Apocalipse. O que o livro de Apocalipse diz a respeito? Que Deus constituiu para si uma nação de sacerdotes, de toda língua, raça, povo e nação. Se a fé for só daqueles que são circuncidados, não são todas as nações, é uma nação só. Porque ao ser circuncidado, alguém se torna o quê? Judeu israelita. Mas não é necessário, nós não precisamos passar pelo ritual da circuncisão. É por isso que, ao receber novos membros na igreja, o que nós fazemos? Nós trabalhamos, nós conversamos, nós ensinamos, nós falamos do Evangelho para vocês, nós mostramos a graça. Depois de todas essas coisas, é que nós vamos então aplicar aquilo que nós entendemos ser o selo da justiça que você já tem. A sua salvação não depende do seu batismo. Você não vai ser batizado para ser salvo. Você é batizado porque nós reconhecemos que você já recebeu a justiça de Cristo. E por isso você pode oficialmente tornar-se membro de uma congregação local. Mas, de certa forma, sendo você já crente,
você já pertence a Cristo e já pertence ao corpo. Nós fazemos isso exatamente para ter certeza que você passou pelo passo da fé. Ou seja, se você já recebeu a Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador e não outra coisa. Ou seja, Deus é o Deus dos judeus, porque eles foram salvos, aqueles que foram salvos pela fé, e receberam o selo e foram circuncidados. E dos gentios, que foram salvos pela fé, e posteriormente eles recebem o selo do batismo, e assim são marcados na sua profissão de fé. É por isso que ele diz aí no verso 11, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então Abraão é o pai da fé, seja daqueles judeus que creram em Jesus Cristo, seja daqueles que não são judeus e creram em Jesus Cristo. Então o crédito vem antes da circuncisão. A próxima parte vai nos ensinar que o crédito vem antes da própria lei. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Muito bem, Paulo agora diz, primeiro ele diz não foi por meio da circuncisão, agora ele diz não foi por meio da lei. Ou seja, é porque Abraão recebeu o que? A promessa de ser herdeiro, porque ele recebeu um crédito de justiça, de fé, ou por meio da fé, que não é dele. Olha só como é que o apóstolo Paulo argumenta a partir do verso 14. Ele diz assim, se os da lei é que são os herdeiros, então basta cumprir a lei, você vai chegar onde precisa chegar. Mas ele está dizendo o quê? Não é pela lei, porque se fosse pela lei, a fé é anulada e a promessa não vale nada. De novo, é uma questão de cronologia. Qual que é a promessa? Capítulo 12 de Gênesis. Ora, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você o quê? Uma bênção. Você vai abençoar todas as famílias da terra. Isso foi antes ou depois da lei? E a resposta de Paulo, todo judeu sabia isso foi muito antes da lei ser dada. Então, Abraão não se torna pai ou recebedor da promessa por causa da lei. Aliás, ele usa um argumento até interessante, ele diz assim, aquele que já recebeu a lei, ele recebe a ira, porque ele não consegue cumprir a lei. É só você ler os 10 mandamentos e chegar honestamente à conclusão que eu não consigo cumprir plenamente essa lei. Então eu estou fora do padrão de Deus, eu recebo a ira de Deus. Mas ele argumenta ainda mais, mas onde não há lei também não há transgressão. O que significa essa expressão estranha do apóstolo Paulo? Ele já havia explicado isso. Ele já havia dito que os gentios que não conheciam a lei, eles eram condenados pelo quê? Capítulo 2, versículo 15. A lei que estava escrita nos seus corações e na sua consciência. Ou seja, eles eram contra a própria consciência, eles também eram recebedores da lei. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que eles não eram pecadores. Mas ele está dizendo que Abraão, na verdade, antes de receber a lei, era pecador.
e que não adiantaria ele receber a lei se ele não tivesse recebido antes a justiça da fé. Então ele pode depois conhecer a lei, e ele vai ter prazer na lei de Deus, e ele vai continuar na promessa de Deus recebendo a lei, porque a lei ela vai orientar, ela vai mostrar caminhos, mas a fé vem primeiro. Verso 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não só ao judeu, que está no regime da lei, mas também aquele que crê a mesma maneira que Abraão. E aí ele conclui com um argumento maravilhoso, ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu Deus que, vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. 2 argumentos. Argumentos do poder milagroso de Deus. Gente, não é possível ser crente sem acreditar no poder sobrenatural de Deus. Abraão experimentou isso várias vezes. Mas aqui especificamente, ele está se referindo ao herdeiro da promessa. Quem que era o herdeiro da promessa de Abraão? Já esqueceram? Isaac. Ora, esse filho, Isaac, de quem na verdade Abraão chegou a duvidar que pudesse ter, Sara também, por isso que o menino se chama o quê? Zé Risada, não é? Isaac é isso, né? Ele riu, é o risadinha, certo? É o Yitzhak, porque tanto Abraão como Sara riram da situação, porque eles eram velhos. E parecia impossível a 2 velhos terem um filho. Então, chega um dia, nasce o risadinha. E eles viram o poder de Deus. Esse é o herdeiro da promessa. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, vai lá e sacrifica esse menino. Abraão foi. Mas ele podia ter ido no caminho falando, Deus, o que eu vou falar para Sara? Deus, se ele é o herdeiro da promessa, o que vai acontecer? O menino vai morrer e não vai ter promessa. O Senhor está se contradizendo. Mas ele vai. Por que Abraão vai? O autor de Hebreus nos explica. Porque ele cria na ressurreição. É isso que ele quer dizer com essa expressão, aquele que vivifica os mortos. Só que interessante, antes de Abraão, não tinha acontecido nenhuma ressurreição. Depois de Abraão, há alguns casos em que Deus ressuscita mortos. Mas antes de Abraão, não. Ele creu antes de saber, antes de ter o relato, antes de ter ouvido a respeito, ele já cria. Isso é crer no sobrenatural, queridos. Então esse é o primeiro argumento. É o Deus que é capaz de trazer vida da morte, até porque o que Deus fez com Abraão e Sara foi isso. Eles eram velhos, a expressão aqui é como se eles já estivessem na necrose. Um útero morto. Não podia trazer vida, mas Deus traz vida de qualquer situação, porque Ele é o Deus da vida. E não só isso, Ele é o Deus da criação. Por isso a doutrina da criação é tão importante e preciosa para nós. Porque Ele é capaz de chamar à existência as coisas que não existem. Então, se você não crê num Deus criador, que é capaz de dizer tudo aquilo que é dito lá em Gênesis capítulo 1 e 2, você está perdendo muita coisa. Então, a lei não é a rota para a salvação. A lei, ela depois de nos condenar à morte, quando recebemos o crédito da justiça, ela nos serve como um aio, ela nos serve como um guia para nos mostrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não inverta essas duas coisas. Sabe por quê? Porque se você inverter essas duas coisas, você vai se tornar um legalista.
Você vai começar a buscar a salvação pelas obras. Você vai começar a achar que você pode se salvar. Você vai começar a pensar que você é um crente melhor do que os outros. Você vai começar a se colocar num padrão de superioridade moral. E a Escritura condena isso terrivelmente. Então, uma promessa vem e só pode vir pela fé, como diz esses versículos, e não de outro meio. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que traz a vida, é o Deus que traz a ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus Cristo dá esse testemunho. Quando ele está falando aos judeus em João capítulo 8, no verso 56, ele diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Jesus está fazendo uma referência ao fato de que Abraão estava aguardando o dia da ressurreição de Cristo. O apóstolo Pedro, no seu sermão no Pentecostes, ele olha para a vida de Davi e ele diz assim: porque Davi profetizou a ressurreição de Cristo. E nos Salmos essa ressurreição está ali bem clara. Nosso Deus, queridos, é um Deus que salva pela graça, que infunde a fé no nosso coração, que nos dá vida e que nos promete a ressurreição. E essa é a última parte do nosso texto, a promessa e a fé em Abraão. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, essa que é a palavra necrose que eu falei lá atrás, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, que já tinha 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Olha a palavra crédito aí de novo. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mesma coisa, levado em conta, crédito, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, nos será acreditado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O apóstolo Paulo então termina fazendo um estudo de caso da fé, mostrando a diferença entre a esperança humana e a esperança divina. Ele diz aí que Abraão esperou contra a esperança. Por que ele esperou contra a esperança? Porque humanamente não tinha esperança. Sara era o quê? Estéril. E ambos já eram o quê? Velhos. Mas Deus falou: eu vou te dar uma descendência. Ele falou: então tá bom, Deus. Se o Senhor vai me dar uma descendência, o Senhor falou, está falado. Só que quando a gente lê a história, e a gente leu aqui vários capítulos da história de Abraão, quanto tempo demorou para cumprir a esperança? 25 anos de espera. Fala sério, gente. Dá impaciência, não dá não? Imagina quantas vezes Abraão, no seu coração e na sua mente, não questionou Deus. Deus, é verdade mesmo? Senhor, será que eu não posso dar um jeitinho? E aí Sara apareceu com Agar na frente dele e ele resolveu dar um jeitinho. Quantas vezes Abraão não lutou contra a esperança? É interessante a expressão que é usada aqui no texto, diz que ele esperou contra a esperança. Observem aí, Deus disse: você vai ser pai de muitas nações, e sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé. Essa é a diferença entre uma fé legítima em Deus e em Cristo,
não só que Ele é o Criador, não só que Ele existe, mas que Ele é o quê? O Salvador e o Redentor. E uma fé que é meramente humana. Porque essa fé nos foi dada por Deus. Isso não significa, querido, que você não vai ter dúvida. Isso não significa que você não vai ter lutas. Isso não significa que você não vai cair em pecado. Isso não significa que você não vai ter que brigar com Deus. Você já brigou com Deus? As coisas estão acontecendo à sua volta e você fala assim, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Senhor, se o Senhor desse pelo menos a oportunidade de eu usar a minha sabedoria, eu ia fazer as coisas diferentes, eu sou mais sábio do que o Senhor. A gente pensa assim. Muitas vezes nós não gostamos daquilo que Deus está fazendo e a maneira como Ele faz. Às vezes nas coisas tão importantes da vida, às vezes nas coisas mais triviais. Nós acabamos de chegar de férias. Foi muito gostoso, foi muito bom. Dirigimos 4.000 quilômetros, para cima, para baixo, passeando, visitando, formatura, foi tudo muito gostoso. No último dia, hora de embarcar. Chegamos no aeroporto e o nosso primeiro voo foi cancelado. E aí eles queriam nos colocaram num outro voo. Só que o outro voo era antes do primeiro chegar. Nós íamos perder o voo de volta para o Brasil, como perdemos. E aí eu expliquei para a moça, nós vamos perder o voo. Você tem que mudar o nosso próximo voo. Era a mesma companhia aérea, ainda que eu tivesse comprado em 2 lugares diferentes. Ela falou assim, não posso fazer nada. Vocês já viram a Denise nervosa? Vocês não querem ver. O resultado disso é que a gente ia ficar preso nos Estados Unidos, porque para voltar para o Brasil eu ia ter que comprar outra passagem. Mas não tinha o que fazer. E assim, na última hora, você sabe quanto custa uma passagem de última hora assim para você voltar, né? 5 pessoas. Conversamos, tal, não. Ok, vamos embora para o outro destino. Entramos. E aí começamos entre nós lá a confabular. Como é que a gente vai chegar no Brasil? Eu entrei num site, eu comprei outra passagem para vir para o Brasil. Comprei 5 passagens para voltar para o Brasil. As coisas estavam se encaminhando, estava mais tranquilo, mas perguntando para Deus, Deus, por quê? No último dia. E aí eu já ia fazer o cancelamento daquele primeiro voo, porque se eu não aparecesse para o voo, eu ia perder tudo também. Eu estava para clicar no botão cancelar. E cancelar as passagens. Aí meu cunhado virou e falou assim, não cancela ainda não. Eu não cancelei. 2 minutos depois eu resolvi levantar e conversar com alguém. E cheguei para a moça que estava lá no balcão e falei para ela assim, você quer ouvir um choro? Ela falou assim, não, mas eu sou toda ouvidos. E ela ouviu minha história. Ela falou, o que a gente pode fazer pelo senhor? Eu falei, eu tenho que chegar no Brasil. Ela falou, pode deixar, eu dou um jeito aqui. Ela mudou o voo que não podia ser mudado, que a outra tinha negado até a morte que não ia mudar. Nós ficamos um dia a mais lá, eles pagaram o nosso hotel. Eu cancelei o outro voo que eu já tinha comprado, e eu digo por vocês, isso foi um milagre. Porque humanamente todos haviam dito que era impossível fazer aquilo. Eu já tinha ligado aqui no Brasil, já tinha feito de tudo. Era impossível. Mas vocês acham que durante esse período assim, meu coração não ficou brigando com Deus? Senhor, por quê? Eu acho que era para me humilhar. Isso é uma coisa trivial, ainda que séria, mas trivial.
Isso acontece na nossa vida, irmãos. Às vezes nós precisamos esperar as coisas de Deus acontecerem no tempo de Deus. Às vezes é a nossa luta com a saúde, às vezes é a nossa luta com relacionamentos, e às vezes é a luta com as situações da vida, e nós podemos até lutar com Deus, mas se essa fé vem de Deus, nós não enfraquecemos nela. Abraão olhava para aquela situação, já estava quase na beira da morte, sendo já de 100 anos, mas aí vem essa expressão interessante no verso 20, mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. O que isso quer dizer? Isso significa que na minha fé eu vou ter lutas. Na minha caminhada cristã eu vou ter batalhas. Na minha caminhada cristã, às vezes eu vou perguntar coisas sérias para Deus, eu vou ficar bravo, eu vou ficar angustiado. Mas, se a nossa fé é legítima, nós nunca nos tornaremos incrédulos. É isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Aliás, o que aconteceu? Porque ele ainda manteve a fé dele, o quê? Se fortaleceu. Às vezes a gente esquece que nosso Deus é um Deus de milagre. Às vezes a gente esquece que nosso Deus é o Deus que faz as coisas no tempo dele. E aí a gente se enfraquece, a gente se angustia, mas a gente é de novo levantado por Deus, porque somos filhos dele. Assim foi com Abraão, assim é conosco. Por quê? Porque havia uma convicção no coração dele de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também creditado, imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, nos será acreditado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, queridos, primeira coisa que a gente precisa entender é saber que a realidade é maior que o modo como nós nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Às vezes nós somos levados pelas circunstâncias. Parece que as coisas estão indo para um rumo que eu não vou gostar, que eu não quero, que eu não gostei. Mas Deus está trabalhando e nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há outra maneira de olharmos para as coisas. E foi assim com Abraão. Deus precisou conduzi-lo para esse lugar. Deus precisou conduzi-lo para esse ponto. E o nosso foco tem que ser o foco nas coisas de Deus, acerca de Deus, que Ele é o Deus poderoso, que Ele fez promessas. Então, nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Aqui vem outro grande problema. Assim como eu disse que existe religião falsa por aí, com nome de igreja, tem muita gente que lê e distorce as promessas de Deus. Cuidado, para você não sair dizendo que Deus prometeu coisas que Ele não prometeu. Cuidado com essa religião que tem aí, Deus restitui o que é meu, dá o que é meu, porque se Deus te der o que você merece, está lascado. Você merece o inferno. Eu mereço o inferno. É graça, é fé, é justiça. Creia na maneira de Deus, sem enfraquecer na fé, olhando para as circunstâncias, mesmo que sejam ou pareçam impossíveis. Ele não duvidou por incredulidade da promessa, porque Deus é o Deus que faz promessa. Observe que a fé não é não pensar. A fé é focar, é concentrar-se nas coisas que Deus já fez, nas promessas que Ele já fez e crer, confiar naquilo que Ele fará. Ele ponderou no poder de Deus.
Ele acreditava que Deus havia dado uma promessa para ele, que Deus dá vida aos mortos, que ele ressuscita. Então, queridos, aprendamos a confiar nesse que é poderoso e que fez essas duas últimas coisas aqui que o nosso texto diz. Quando Paulo volta os seus olhos para Jesus Cristo, para Deus, e diz assim: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esses são os fatos que merecem o nosso foco. Primeiro, Cristo foi morto. E quem mandou-o para a morte? Foi Deus. Assim como ele havia ordenado a Abraão o quê? Levar o seu filho ao sacrifício. Foi Deus quem o entregou à morte. O texto diz que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou para a nossa justificação. É nisso que temos que crer. Essa é a essência daquilo que nós cremos. Essa é a fé bíblica verdadeira. Ele morreu, uma vida perfeita que ele viveu, cheio de crédito da justiça. Ele derrama o seu sangue inocente pelos seus, pela sua igreja, pelo seu povo. Ele conhece a morte no nosso lugar. E olha essa expressão, ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se a ressurreição é uma historinha para ser contada e não é uma realidade, não é uma verdade, nós não estamos salvos. É o que o apóstolo Paulo argumenta: se não há ressurreição, vã é a nossa fé, é vazia, mas Cristo ressuscitou. O que faremos, queridos? Primeira coisa, eu gostaria que você saísse daqui hoje de manhã, ou você que nos ouve online, absolutamente convicto de que você não vai receber o salário do pecado. Porque o salário do pecado esse é o único que você merece. Mas Deus não vai te dar o que você merece. Ele vai te dar o quê? A justiça de Cristo. Salvação, queridos, é graça. Salvação é graça. Quando você se enxergar pequeno, oprimido pelo pecado, pelas suas próprias coisas, ou no mundo de pecado que nós vivemos, lembre-se disso. Você é salvo não pelas suas obras, você é salvo não pela sua justiça própria, você não é salvo nem porque você tem a habilidade de crer, você é salvo porque Deus permitiu que você cresce. Ele te deu um presente de fé, é um dom de Deus. Salvação é pela graça, não é salário. Não queira receber o salário que você merece. Segundo, lembre-se disso, se você quer entender a vida da igreja, lembre-se que a justiça de todos é realizada no mesmo fundamento. É o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo poder, a mesma ressurreição, o mesmo milagre, as mesmas coisas que Deus faz pelo seu povo para a nossa salvação. Creia nesse Deus da Bíblia, nesse Deus verdadeiro. Você não precisa acrescentar nada ao que está escrito na palavra de Deus para crer, mas veja tudo o que Deus faz. Isso vai mudar a sua vida com relação, inclusive, à igreja. Sabe por quê? Porque à medida em que a gente envelhece como igreja, e a gente envelhece como crentes, a gente começa a adquirir justiça própria. A gente começa a parar de se humilhar diante de Deus. Deus, eu sei que eu sou pecador, mas tem uns irmãozinhos pior do que eu. Deus, eu sei que eu tropecei, mas tenho certeza que algum irmão lá tropeçou mais feio que eu. Nós começamos a olhar para os nossos irmãos com justiça própria. Nós esquecemos que todos viemos absolutamente do mesmo lugar, da mesma morte, do mesmo salário merecido do nosso pecado.
Mas quando nós nos humilhamos entendendo a justiça de Deus executada por nós, nós passamos a nos amar como irmãos. Nós começamos não a torcer contra, sabe? Olhar para o outro e falar assim, ó, bem feito. Eu falei. Eu disse. Eu tinha razão. A vida da fé no corpo de Cristo não funciona desse jeito, irmãos. Nós temos que ser aqueles que estão uns em volta dos outros, vendo a corrida do nosso irmão e dizendo, vai em frente. Vai em frente, Ana. Vai em frente, Caleb. Vai em frente, Guilherme. Nós somos aqueles que torcem na fé, pelo progresso da vida espiritual dos nossos irmãos. Não faça o contrário disso, irmão. Porque nós viemos da mesma justiça de Cristo. Terceiro, aprenda a desenvolver a sua confiança. Como é que você faz isso? Pastor, como é que eu faço isso? Lide com as coisas de Deus. Eu tenho brigado tanto com vocês, insistido tanto com vocês. Aqui, essa hora, esse momento, como igreja, nós crescemos juntos na fé. Sabe por quê? Porque essa palavra de Deus humilha a você e a mim, juntos. Nós precisamos estar juntos. Esse crescimento faz com que nós conheçamos mais a Deus, por meio do estudo, da reflexão, da meditação na palavra do Senhor. Isso acontece quando estamos juntos, e isso reverbera, reflete quando a gente vai para a nossa casa. Então, se você não frequenta uma igreja, você está fora do braseiro do povo de Deus. Você precisa disso. Desigrejado não progride na fé. Ponto. Seja firme, querido. Seja presente. Porque isso vai ser para o seu benefício. E para o benefício do corpo de Cristo. E por último, haja sobre o fundamento das promessas de Deus. Também, principalmente, e mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Seja qual for o tipo de dificuldade, seja das circunstâncias as quais nós não temos controle, seja dos nossos pecados que nós mesmos cometemos e nos envolvemos, seja das nossas fraquezas quando nós tropeçamos. Lembre-se das promessas de Deus. Ele é fiel, a despeito de